Boa noite. A gente abre esta edição com uma polêmica. O Brasil é o líder mundial em cesarianas de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O procedimento é necessário no caso de risco para a mãe ou o bebê, mas o exagero provocou um movimento de mulheres que decidiram ranquear os médicos campeões em cesáreas e em partos normais. A lista está na internet, mas o próprio Conselho Regional de Medicina já posicionou sobre o assunto. A lista foi idealizada pela advogada e também blogueira Gabriela Salite. Ela e um grupo de leitoras organizaram dados de vários médicos obstetras. A ideia é informar as gestantes os profissionais que mais fazem parto normal. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu achava que para a gente ter parto normal bastava querer ter parto normal. E à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que a realidade do sistema obstétrico brasileiro não é bem essa. Entre as usuárias de plano de saúde, que era o meu perfil, 84% das mulheres são submetidas a cesárea. E eu queria descobrir por quê. A lista ela dá um percentual de cesáreas e partos atendidos no período de 1 ano por aquele profissional específico. Então, se você consulta determinado médico, doutor fulano de tal, o convênio, ele vai te dar um retorno dizendo qual o percentual de cesáreas e de partos normais aquele médico realizou naquele convênio no período determinado pela resolução. Na lista, grande parte dos obstetras tem mais de 85% dos partos como cesáreas, porcentagem bem distante do máximo de 15% recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Para Gabriela, na maioria dos casos, a cesariana é desnecessária. Para o médico fazer um parto normal ou uma cesárea, assistir um parto normal ou uma cesárea, ele recebe mais ou menos a mesma coisa do convênio. Acontece que para fazer uma cesárea, ele desmarca um dia de consultório, agenda todas as mulheres que estão ali por volta das 38 semanas de gestação e durante aquela manhã ele faz 5, 6, 7 cesáreas, vai para o consultório pontualmente, né? E continua seguindo a sua vida como profissional liberal. Uma mulher em trabalho de parto pode ficar 10, 12, 24 horas em trabalho de parto. Ainda que o médico receba a mesma coisa que ele receberia por aquela cesárea, ele não recebe pelo consultório que ele desmarcou, né? Então, economicamente, é inviável. A lista foi criada depois de uma recente publicação de uma instrução normativa da Agência Nacional de Saúde. Em outras palavras, a ANS quis incentivar a procura por profissionais que estimulem o parto normal. Para o Conselho Regional de Medicina, a resolução possui falhas. O Conselho enfatiza ainda que a relação de profissionais é generalista e não reflete a realidade. E esse não foi o objetivo da ANS nessa resolução. Médicos que trabalham mais com gravidez de alto risco, são médicos que têm uma tendência maior a terem cesariana. Nós sabemos que, às vezes, médicos que trabalham em plantão, eles talvez tenham um índice de cesariana diferente. Deve-se levar em consideração se é primeira gravidez, se é a primeira cesariana ou se é cesariana eletiva já, se é uma paciente que já tinha cesariana anterior. Então, são vários fatores que devem ser observados quando você considera a taxa de cesariana de determinado profissional. Catarina sempre quis o parto normal. Depois de passar por 5 médicos, não conseguiu ter o desejo de mãe plenamente atendido. Valentina nasceu numa cesariana. Minha pressão começou a alterar no final da gestação. Aí ela falou que tinha necessidade de fazer a cesariana por causa disso. Mesmo eu não tendo nenhum indício de contração, que estava chegando a hora do trabalho de parto. Se é correto ou não publicar a lista dos médicos, em uma coisa todos concordam. A opção na hora do nascimento do bebê deve ser sempre a mais segura. Os benefícios estão diretamente ligados à transparência. É uma possibilidade que a gestante conheça de fato quem está atendendo o ano pré-natal. Se aquele profissional pratica no seu dia a dia, pratica no consultório, pratica nas maternidades, o que ele fala o que acontece no consultório. A hora do neném nascer é o momento em que aqui fora
é melhor do que dentro do útero. E muitas vezes, esse momento, você não consegue induzir um parto. Então, nesse caso, a cesárea é indicada. O CRM, ele é a favor do parto seguro. E ontem começou a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose. A doença transmitida pelo mosquito palha afeta mais de 3.000 pessoas por ano no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, Minas é o terceiro estado em número de casos. Só em 2015 foram mais de 200. Em várias cidades de Minas, as prefeituras intensificaram o controle de cães. O trabalho é feito pelos agentes da Vigilância Ambiental em 18 bairros da cidade. O objetivo é identificar o índice de cães contaminados pela doença e conscientizar a população sobre os riscos da leishmaniose. Desde outubro do ano passado, já foram encontrados cerca de 200 cães contaminados no município. A gente só vai poder saber a situação real da cidade quando a gente terminar todos esses estratos. O inquérito amostral consiste em selecionar algumas residências para passar pelo processo, como aconteceu na casa de Deusdete. Os agentes realizam um rápido teste no cão. O processo é simples. Com uma pequena amostra de sangue retirado da orelha, é possível identificar se o animal é portador da doença. Além do teste, os moradores ainda recebem orientações de como manter longe o mosquito transmissor. A gente fica acompanhando, né, porque a gente vê outras doenças também que a gente vê falar. Então a gente tem que estar sempre acompanhando para não ter problema, né? A leishmaniose atinge homens e cães. A doença é transmitida por meio da picada do mosquito palha e o tratamento só é autorizado para humanos. Os cães, se contaminados, a recomendação do Ministério da Saúde é a eutanásia do animal. No mercado já existe a vacina contra a doença, mas além de ser cara, ela precisa ser aliada a outras medidas. A eficácia dela é de quase 100% segundo o fabricante, por isso a gente tem que associar com outras formas de prevenção, que são as coleiras, repelentes, tem os purons também, sprays de citronela. O importante mesmo é manter esse mosquito transmissor bem longe de casa. Fezes que ficam no quintal, resto de comida, aquela compostagem artesanal, isso tudo serve de criadouro para esse inseto. Então a limpeza do quintal é fundamental. E a Controladoria Geral da União anunciou nessa segunda-feira novos critérios para fiscalizar municípios que recebem recursos da União. A iniciativa faz parte do Programa de Fiscalização de Entes Federativos, Estados, Distrito Federal e Municípios. O programa, que existe desde 2003, sofreu algumas alterações. Agora, ele será realizado por ciclos. A expectativa da Controladoria Geral da União é que pelo menos um ciclo novo comece a cada semestre. Antes, não havia periodicidade nenhuma na escolha dos municípios que receberiam a fiscalização do programa. O primeiro ciclo começa já nesse semestre. Em dezembro, um relatório será encaminhado aos ministérios que transferiram recursos aos 45 municípios que serão avaliados. A principal novidade dessa reformulação do programa está na implementação da chamada matriz de vulnerabilidade, que pontua os municípios que têm mais fragilidade na efetiva aplicação dos recursos públicos. A escolha dos 45 municípios que vão participar desse primeiro ciclo do programa foi feita de acordo com esse critério. Antes, a escolha era feita exclusivamente por sorteio. Foram definidos 12 indicadores que consideram as dimensões de desenvolvimento econômico e social dos municípios, a materialidade, ou seja, quanto de recurso público foi aplicado nos municípios, critérios de transparência, se o município tem a transparência como prática, e critérios de controle, que considera, por exemplo, as denúncias recebidas pela Controladoria, há quanto tempo esse município não é fiscalizado. Cada um desses indicadores recebeu um peso e uma pontuação, e aqueles municípios que tiveram maior pontuação foram selecionados dentro de cada estado para serem fiscalizados dentro do que nós chamamos de setor 1, que inclui as capitais. Os municípios que serão fiscalizados nesse primeiro ciclo receberam de janeiro até agora mais de 9 bilhões de reais do Poder Executivo Federal. O ministro da CGU explicou ainda que o método por sorteio não está excluído, mas considera o critério de vulnerabilidade mais eficiente. O sorteio ele é 100% aleatório e não incluía grandes municípios e as capitais. Agora nós colocamos todos os municípios, sem exceção, numa matriz e identificamos aquelas que poderiam ter um maior potencial de problemas
na aplicação dos recursos públicos nas políticas a que eles se referem. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações nessa quarta-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã. Continue sintonizado com a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.